Hello, hello! Boa noite, sejam bem-vindos a uma aula live. Eu, infelizmente, vou ter que... Hello, hello! Yeah. Eu vou ter que... Aqui os comentários eu vou ter que desativar, tá bom? Porque é uma live onde você vai fazer o quê? Você vai prestar atenção, você vai pegar o seu caderno e o seu lápis, porque essa live é um primeiro momento de uma série. Agora nós começamos a série para que você tenha, né, comportamentos seguros. Faz parte de uma série para que você aprenda a se relacionar através do apego seguro, né? O apego seguro todos nós, de alguma forma, e aprendemos desde pequeno, né, que para poder sobreviver nossa espécie, né, precisou se apegar a um outro ser humano. Mas vocês têm aprendido aqui comigo que o apego ansioso, ou também chamado de inseguro, faz com que, aliás, o apego inseguro, tanto ansioso quanto evitativo, faz com que as relações adoeçam muito fácil. E assim como ambivalente também. Agora, a pergunta que não quer calar é como chegamos, né? Como nos relacionamos de uma maneira saudável, segura. E agora começa a série de aulas em relação a trazer comportamentos, né? Trazer situações, problema, exatamente de qual a forma que o seguro agiria, certo? Bom, vamos lá. Essa live, principalmente essa aula live, ela é principalmente para as pessoas que passaram a vida toda, né, em ambientes hostis, que já passaram por processos terapêuticos e sempre acaba caindo na definição de que é dependente emocional. De que para as pessoas, né, que sofrem muito, né, querem muito uma relação, mas tem sempre a sensação de que elas são um grande inimigo, elas são um grande problema, como se todo mundo se relacionasse, conseguisse ser saudável e elas não, né? Quem tem me acompanhado aqui, se você inclusive faz parte do meu clube de assinatura, sabe muito bem do que eu tô falando, né? Se identificou inclusive, e a cada aula live tem mais ainda comportamentos que estão coerentes, né, com a que a gente tem trazido aqui para vocês. Inclusive a aula, né, sobre carência foi uma aula muito vista, muito discutida, e as pessoas se identificaram demais. Então, para você, inclusive, que foi chamado de carentão, este é o momento e começa, né? A partir de agora, esses encontros, é uma vez por semana que eu venho aqui, eu faço essa aula e começa essa jornada para o comportamento seguro. Então vamos lá. Hoje a nossa aula live será comunicação ativa. Ou alguns gostam de chamar também, preferem chamar de comunicação efetiva. Vamos lá, o que é essa comunicação ativa? Primeiro, por que ela, no finalzinho, vamos lá, eu sempre gosto de explicar como é que a aula vai acontecer, né? Então, no começo, eu sempre divido em 3 momentos. No começo, você vai entender por que ela é tão importante. E o segundo momento, né, você vai entender qual é a vantagem de ter a sua comunicação ativa, junto com perguntas que você precisa, que você vai aprender, né, a avaliar, julgar se essa comunicação está sendo ativa, e no final, no último momento, você vai ter um modelo de como se comunicar. Claro que antes desse modelo existe uma preparação e eu vou também ensinar para vocês, tá bom? Então, se você não é meu assinante, você não vai conseguir ver essa live de novo. Então, eu te indico 2 coisas. Já compartilha aí com o pessoal inseguro que você conhece, que tem uma comunicação péssima. E segundo, pega papel e caneta, porque essa live não fica salva, a não ser que você passe a ser o meu assinante. Bom, vamos lá. Primeira coisa, por que a comunicação ativa é tão importante? Porque meu amigo e minha amiga ansiosa, você sai do perigo que é o campo das conclusões. E você sabe muito bem do que eu estou falando.
Se existe uma coisa com a qual o ansioso tem que lidar todos os dias, é com a falação na sua mente das conclusões que ele tira com alguns resquícios, aliás, com alguns sinais, né? Algumas pessoas já chegam para mim no setting terapêutico dizendo duas coisas. Dona Ana, eu vi tais red flags. Red flags são bandeiras vermelhas, né? Sinais vermelhos, sinais de alerta que a pessoa trouxe para mim. No primeiro momento ela diz isso e ela traz as red flags, né? E eu sempre tento mostrar para elas, ok, pode ser red flags, mas vamos primeiro olhar os fatos. E quando a gente faz o exercício de fatos, as pessoas elas ficam um pouquinho mais, opa, calma aí, começa a fazer sentido, tá? E uma outra coisa também, elas falam o seguinte assim, não, dona Ana, eu tenho motivo para surtar, eu tenho motivo para desconfiar, tá? Só que o que há uma coisa em comum em todas essas pessoas que trazem essas falas? Elas tiram conclusões, mas não se comunicam antes dessas conclusões. E vão deixando com que essas conclusões virem, né, a famosa panela de pressão. Depois acabam saindo como o surtado da relação, como o louco da relação, como a louca, como histérico, como doente, você está me pressionando, você está me sufocando. Mas tudo isso porque no começo não estabeleceu uma comunicação ativa. Claro que existem sinais que as pessoas nos dão sim, e eu vou ensinar para vocês no segundo momento dessa live, através de perguntas muito importantes, que inclusive se você está vivendo um relacionamento onde você está com dúvidas, este é o momento que você deve ficar para fazer a anotação dessas perguntas para você responder para você mesmo, tá? Não vai sair por aí perguntando não, você até pode fazer isso, mas você vai entender o que eu vou dizer quando a gente chegar lá, tá ok? Então a primeira coisa é, por que ela é tão preciosa? Para que você pare de tirar conclusões e realmente, eu sempre falo para Yara, né? Na dúvida a gente pergunta. Na dúvida a gente não fica observando. Não, na dúvida a gente pergunta e vocês vão aprender a como chegar nesse caminho da pergunta ativa e que inclusive, né, de uma forma efetiva, assertiva e não agressiva. Tá bom? Então vamos lá. Este é o primeiro motivo por que a comunicação ativa é tão importante. O segundo motivo é o seguinte, por que ela é tão importante? Aqui a gente vai dividir em duas coisas. Primeira coisa, para a escolha de um parceiro ou de uma parceira. Se tem uma coisa que está impedindo com que as pessoas se relacionem, é perda de tempo. Ninguém quer mais perder tempo. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, né? Então, inclusive, os relacionamentos líquidos, e eles estão tão fáceis, né? Acessíveis, por quê? Porque eu não quero mais perder tempo. Só que o que acontece? A pessoa que não conhece a comunicação ativa, ela sente que não está sendo, né, correspondido e ela já vai embora. Ela não estabelece uma comunicação ativa. Ela não estabelece, né, ela não traz algo que ela está sentindo e às vezes do outro lado a pessoa ou só era tímida ou também só estava avaliando o terreno, também tinha suas dúvidas, mas estava constrangido. E sempre, gente, sempre, parem de falar, sempre eu que dou o braço a torcer, que bom. Porque você é o sábio, porque você é o foda. Não, dona Ana, eu aprendi na sua live que eu sou amortecedor de relacionamento. Que bom também que você descobriu. Isso é um primeiro passo para que você abra mão disso. Gente, aceitar os nossos erros e nossos fracassos, nossas limitações é belíssimo. Este é o primeiro passo para que a gente possa crescer e se desenvolver. Então, a comunicação ativa vai nos ensinar, vai nos ajudar a escolher um parceiro, inclusive, que de acordo com aquilo que faz sentido para o meu momento de vida,
para o meu construto, para aquilo com o qual eu vou, de alguma forma, tenho dentro de mim uma sensação de construto. Então, por exemplo, a comunicação ativa vai deixar muito claro quais são onde é que eu quero ir, e para perguntar e saber onde é que o outro também quer ir. Então, essa é a primeira característica da comunicação também, por que ela é tão preciosa. O segundo é o seguinte, esse é um básico, um óbvio, mas que precisa ser dito. E aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado. A comunicação ativa, ela é muito importante, anotem aí, para que sejam garantidas, né, que as suas necessidades sejam atingidas. Agora, preste muito bem atenção. No final dessa live, eu vou ensinar vocês a entender essa sua necessidade. Porque preste muito bem atenção. Muitas vezes nós viemos de um ambiente, de um histórico familiar, onde a gente se sentiu muito abandonado, rejeitado, né? Carregamos as feridas emocionais de alguma forma, ou então de alguma forma nos sentimos humilhado, traído ou injustiçado. Internamente, essas feridas nos impedem de nós mesmos nos sentir felizes e produzirmos a nossa alegria e felicidade. Por quê? Porque com essas feridas ativas, o nosso corpo de dor usa essas feridas contra nós. Se você foi traído, todas as pessoas traem. Então você já entra numa relação armado. Se você foi humilhado, você vai fazer de tudo com que somente as suas necessidades sejam atingidas. Afinal de contas, nunca mais serei humilhado novamente. Se você de alguma forma foi injustiçado, o que acontece? Você vai ter padrões altíssimos, né, de limites, e Deus o livre se alguém corromper, porque você foi injustiçado e ninguém mais, injustiça é uma coisa que você não vai sofrer mais. Tudo isso o teu corpo de dor dizendo, tá? Usando as tuas feridas. Se você foi abandonado ou rejeitado, vai usar o quê? Não. Você não vai ser mais abandonado, você não vai ser mais rejeitado. Então a tua necessidade é o quê? Que a pessoa fique full time à disposição de você, que a pessoa corresponda, que a pessoa já seja recíproca. E nessa lista, nessa bateria de necessidades, o que você fez, na verdade, não foi algo que é necessário, mas algo que foi imposto na sua construção psíquica de dor. Então, teu corpo de dor usa isso contra você para que você coloque um pacote inacessível de necessidades. De novo, lá no final, eu vou trazer algo mais coerente em relação a isso. Mas de antemão, já te faço a seguinte reflexão. Se você, preste bem atenção, porque você vai caminhar com esse questionamento até o final da nossa live. Você consegue atender integralmente as suas necessidades? Você consegue atender de você para você integralmente as suas necessidades? Eu vou dar um exemplo. Eu tô com uma condição física que eu necessito ter alguns cuidados pessoais que eu tenho que fazer por mim mesmo. É uma necessidade. Então, eu tenho que estabelecer isso. E eu estou conseguindo fazer? Estou conseguindo fazer. Eu tenho uma outra necessidade. Eu estou conseguindo fazer? Estou conseguindo fazer. Opa, eu entendi que eu consigo atender as minhas necessidades. E já entendi, inclusive, quais são elas. Que não precisam ser muitas, inclusive. Então, só que elas, sabendo disso, eu estabeleci essa necessidade que eu tenho. Então, por exemplo, vamos lá, em um relacionamento, eu tenho uma necessidade da verdade. Porque eu aprendi a ser verdadeira comigo. Como você vai me aceitar, eu não sei. Então, essa é a necessidade que eu tenho, por exemplo, tá? Então, dentro desse... Mas lá no finalzinho, a gente vai falar mais sobre isso. Então, antes de você ter uma comunicação para garantir as suas necessidades, você tem que aprender
a atender a sua própria necessidade. E feito isso, a comunicação ativa vai te ajudar a garantir isso dentro de um relacionamento, tá bom? Agora, eu vou falar aqui de uma super vantagem da comunicação ativa com a qual os ansiosos sofrem muito. E por que eu digo o ansioso, tá? Porque o evitativo, por mais que ele seja carente, ele sabe disfarçar e conviver muito bem com isso. Aliás, muito bem não. Ele consegue, como ele fica bem na autossuficiência, então a carência pode até estar lá, mas não é o seu grande problema. Agora, para o ansioso, qual é o grande problema do ansioso? Como ele necessita, ele anseia a aproximação, a intimidade, a carência é algo que é mais forte do que ele e ele não consegue nem disfarçar. Estou carente da sua presença, estou carente de intimidade. Desculpa. Só eu que consigo alimentar essa relação. E o que acontece? Diante do evitativo ou da pessoa segura, ou até mesmo da pessoa ambivalente, essa pessoa ansiosa que está querendo nutrir essa relação, o que é a coisa que a pessoa mais vê? Carência. Carência. A comunicação ativa faz o quê? Ela é uma vantagem. Ela torna essa carência, que traz o ar de fraqueza, tá? Que traz esse ar de fraqueza, para de ser fraqueza e passa a ser vantagem. Dona Ana, não entendi nada. O que você quer dizer com isso? Então vamos lá, gosto de trazer exemplos para vocês. Então digamos que eu sou ansiosa, estou carente, estou pedindo a atenção, estou pedindo aproximação, estou dizendo, olha, a gente tem saído pouco, a gente tem se visto pouco, a gente tem namorado pouco. E daí o que acontece? Essa comunicação, olha, estamos saindo pouco, olha, estamos namorando pouco, olha, no meu antigo namoro isso já teria, a gente já teria se visto mais. Essa comunicação, ela não é ativa, ela só mostra o quê? Um está carente e o outro está seguindo a vida para ele. Isso não tem esse grau de importância e intensidade na vida dele. Quando eu uso a comunicação ativa, prestem bem atenção, isso passa a ser uma vantagem. E aqui eu vou dar um exemplo. Já vou começar com um exemplo e lá no final eu vou ensinar vocês como é que a gente ganha força com isso. Quando eu saio dessa posição, eu paro de falar, de trazer essas queixas, porque essa comunicação, ela está queixosa, ela está carente. E eu paro de fazer essa comunicação e faço a seguinte comunicação. É o seguinte, eu me sinto bem com você, é gostoso ficar com você, mas a gente se vê pouco, eu quero mais, o que você quer? Daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Vocês viram a diferença? Vocês entenderam a diferença? Sai da posição do carentão, sai da posição do coitadinho e entra na vantagem, preste bem atenção, entra na vantagem de que a pessoa está segura do que ela quer e ela dá o tom e o direcionamento da relação. Opa, calma aí, essa pessoa sabe o que quer. Se eu não andar junto ali, se eu tô afim e eu não andar junto ali, pra mim é game over. Ai, dona Ana do céu, eu não sei se eu sou capaz de fazer isso. E por que vem esse questionamento, principalmente do ansioso? Porque qual que é o maior problema do ansioso? Eu ia falar isso lá no final, mas eu vou trazer isso agora. É a sensação, né, de que ser assertivo, de colocar limite, de fazer essa pergunta ativa, vai perder a relação. Por isso que ele é muito bom em amortecer relação. Porque ele vive com medo constante
de perder a pessoa. E lá no final eu vou falar para vocês o quanto isso é uma grande ilusão. Inclusive, o seguro, lembra? Estamos na jornada para o relacionamento que vai fazer de uma pessoa segura. Uma pessoa segura, lembra? Conhece as suas necessidades, entende o que sente, não precisa acusar o outro, não precisa estabelecer uma relação de queixa e acusação, mas é direto no seu questionamento. E aí, qual é o lance? Essa é a minha necessidade. Qual é a sua, parceiro? Qual é a sua, parceira? Esses dias eu recebi uma caixinha de pergunta e o moço dizia assim: estou com ela há 1 ano e ela disse que não quer compromisso. Isso é falta de responsabilidade afetiva? Eu disse para ele o seguinte: da parte dela, não. Ela deixou claro que não quer compromisso. Comunicação ativa. É falta de responsabilidade afetiva sua, de você com você, que ultrapassou os limites das suas necessidades. Se você tem a necessidade de compromisso, então você, com essa necessidade de compromisso e sem medo de perder a pessoa, olha, estamos há 1 ano juntos. Eu não quero mais ficar se não for num relacionamento afetivo, efetivo. O que você quer? Tá? Essa é uma comunicação ativa. Mas por que provavelmente ele ficou 1 ano postergando essa pergunta? Por medo de perder a relação. E daí a gente entra naquilo que vocês não gostam de jeito nenhum, mas tem vídeo bombando aí a rodo, que é o quê? Não receba migalhas dessa relação. Tem um filme muito bonito, que é um recorte dele, não vou saber falar certinho, mas ela diz assim, porque o menino pergunta pro professor, por que as pessoas se conectam, pessoas que dão tão pouco para elas? E ele vira, né, o professor vira para ele e fala assim, as pessoas ficam, né, recebendo aquilo que elas merecem, que elas são merecedoras de receber. Isso é muito triste, mas muitas vezes nós não temos noção nenhuma do nosso valor e nos limitamos a ficar com o pouco que o outro tem a nos oferecer, e não porque o outro não nos ama, é porque nem nós sabemos quais são as nossas reais necessidades. E quando descobrimos, nós preferimos reprimi-las a ter um relacionamento mais temos do que colocá-las em prova e correr o risco de perder. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, tá, dona Ana, mas eu ainda não tô bom na comunicação ativa, ou eu vi aqui, eu assisti a live da comunicação ativa, ou eu até sei me comunicar de forma ativamente, mas eu sinto que eu fiz essa comunicação ativa, mas eu não estou sabendo avaliar o comportamento da pessoa. Então, a gente está caminhando para o segundo momento da live e agora eu vou ensinar para vocês, né? A gente vai trazer algumas perguntas que vão trazer uma reflexão para você, se você está sabendo, né? Quais são os sinais depois de ter tido essa comunicação ativa, como é que a pessoa está reagindo, tá bom? Então vamos começar aí. Primeira pergunta. A pessoa, ela tenta compreender as suas preocupações? Então você foi lá, você teve uma comunicação ativa, pelo menos tentou. Essa pessoa tentou compreender as suas preocupações? E como é que eu sei que a pessoa tentou compreender as minhas preocupações? Quando a pessoa entenda o seguinte, a pessoa nunca consegue se colocar no seu lugar, mas existe uma forma de a gente saber se ela está ali presente com a gente, que é o que? Ela perguntando, tá, você está preocupada com isso, eu não estou entendendo, porque para mim está tudo bem, como eu posso melhorar? Como eu posso te ajudar? Como ia ficar melhor para você? Ou seja,
ela mostra um interesse genuíno, mesmo que ela não consiga saber por onde começar, tá? Então essa é a primeira forma de vocês avaliarem, né, o interesse da pessoa, se a pessoa está interessada no que você, após a sua comunicação ativa ou não. Nossa, calor, gente. A pessoa, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de ir para as próximas perguntas. Eu estava estruturando hoje essa aula e eu estava pensando aqui como eu queria, em um relacionamento que eu vivi, como eu queria ter tido acesso a tudo isso que eu estou passando para vocês agora e especificadamente a essa avaliação, sabe, se a pessoa ela está preocupada com o que é importante para os meus sentimentos, para que essa relação frutifique, para que essa relação seja produtiva. Juro, né? Eu queria muito ter tido acesso antes de algumas relações, mas tudo bem, tudo é perfeito. Foi justamente essa dor que me trouxe aqui para poder ajudar vocês. Próxima pergunta é: a pessoa leva a sério o que eu falo, ou ela sempre diminui ou usa tom de ironia? Então, por exemplo, sério mesmo que eu não te respondo, tá? Sei. Lá vem o alecrim dourado, né? Lá vem a leonina, que precisa ser o centro das atenções. Então, além de te diminuir a sua queixa, diminuir a sua dor, ainda usa um tom de ironia. Tá? Qual que é o sinal aí, dona Ana? Negligência, né? Ou fuga. Então, eu diminuo, eu torno isso aversivo para você não tocar mais no assunto. Terceira pergunta, né? A pessoa responde a sua pergunta ativa, a sua fala ativa, ou ela tenta escapar? Tô cansado, tive um dia corrido, eu vou tomar um banho, depois a gente fala sobre isso. Nunca mais! Isso é uma conversa mais longa, eu acho que assim de qualquer jeito não dá, hoje foi um dia difícil, eu preciso pensar, e nunca mais volta. Que sinal é esse, dona Ana? Negligência. Não quer lidar com aquilo. Porque você sabe muito bem que nem você quer tocar no assunto depois. Por quê? Porque senão você já sabe que quem vai ser o chato da relação? Você. Outro sinal, né? Tenta fazer com que você se sinta. A pessoa, ela tenta fazer, né? Ou que você se sinta melhor, ou ela toma uma postura defensiva. Então, por exemplo, é aquilo que eu falei no comecinho dessas perguntas de avaliação. Calma aí. Tá, desculpa. Eu não sabia que isso era importante para você. Como é que você se sentiria melhor? O que eu poderia fazer para melhorar isso? Tá? Então, ela está numa posição em que ela está se preocupando para que você se sinta melhor. Agora, não. Ela toma uma postura defensiva. Olha, desculpa, acho que você não me conhece direito. Você já está me julgando mal. Se a gente começar assim, eu acho que não vai dar certo. Inclusive, nessa postura defensiva, ela traz tons de ameaça. Você percebe na tua comunicação, se ela percebe, ou lembrando que a gente se comunica até quando a gente come, né? Quando a gente se veste, como a nossa postura. Então, se ela percebeu algum nível de carência, ela já vai se defendendo, dizendo assim, olha, eu não sei do que você está falando, eu deixei muito claro as coisas nesse começo, você criou coisas na sua cabeça, se defendendo como se a pergunta... Lembrando, né? Você fez a live comigo, você fez a aula, você não vai fazer uma pergunta acusatória, você vai fazer uma pergunta ativa, é diferente. No finalzinho eu vou te ensinar como é que você vai fazer a construção dessa pergunta. E você vai ver só assim, sério, você vai ver só, você vai ver que vai assim, juro, dona Ana, é isso? É isso. Só que, desculpa, gente. Só que é um básico que vocês não fazem. Gente, eu atendo pessoas
de alto nível intelectual, que se tornam panela de pressão porque não conseguem fazer a comunicação ativa. São aqui, é a gente treinando, porque daí são pessoas que acabam se perdendo ali no tempo, tem outras coisas a fazer, e eles, né, me pagam ali 1 hora pra gente ficar macetando em cima disso. Então, hoje foram 2 pessoas que eu atendi com o mesmo problema. Uma foi porque de alto nível intelectual, então por isso que assim, não tem nada a ver com assim, eu não aprendi a falar, não tem nada a ver com isso. Que vai guardando, não tem essa comunicação ativa e daí faz o quê? Estoura. E a segunda situação de uma pessoa em que na sua comunicação ela coloca suas vulnerabilidades, mas coloca suas vulnerabilidades sem ser ativa. Ela só coloca lá. E depois a gente sabe que isso pode ser usado contra você. E daí quando a gente reformulou, né, uma carta dela que tinha dado lá talvez 3 parágrafos, passou a ter 3 frases. Depois de 1 hora, né, de processo terapêutico. Então, a comunicação ativa, ela é altamente eficaz. E é difícil, gente, é uma prática. Eu vou confessar com vocês, sabe, em algumas situações eu travo. Por quê? Porque a gente não é apenas o que nós aprendemos muitas coisas ao longo do tempo, entre elas essas coisas muito legais agora que a gente está tendo acesso, que você está tendo acesso nesse momento, mas estamos desde pequenininhos aprendendo várias coisas que nos dão medo, que nos dão raiva, que nos dão tristeza, que nos paralisa, tá? Então, por isso que eu faço de tudo para que vocês tenham o máximo de conteúdo na mão, para que vocês vão minimizando, né, os BOs, tá bom? Mais uma reflexão avaliativa, né? A pessoa responde como se estivesse em um tribunal, né, com fatos, ou ela aceita seu bem-estar emocional. O que isso quer dizer? Faço lá a pergunta ativa. Aí a pessoa começa o quê? A desenterrar fatos do passado. Tá, calma aí. Você esqueceu que lá no nosso primeiro encontro eu deixei isso muito claro? Não, calma aí, você fez esse comentário. Mas você se lembra muito bem de que hoje está acontecendo tal coisa, então eu não vou entrar nesse assunto? Então ela usa fatos do espaço-tempo para não olhar para o seu bem-estar emocional. Agora, a pessoa que aceita o seu bem-estar emocional, ela não tem o que dizer. Ela vai dizer assim, eu sinto muito. Eu sinto muito. O que eu posso fazer para te ajudar? Ela aceita o estado emocional que está ali sendo apresentado para ela, mesmo porque o que ela pode fazer também é estar à disposição. Porque nem as palavras talvez sejam necessárias para acalmar o coração. Porque muitas vezes nem as pessoas sabem o que está acontecendo. Mas ok, se nem você sabe e eu também não sei, mas eu vou aceitar. Vem aqui, me dá um abraço, o que você quer, do que você precisa, como que eu posso ajudar, como eu posso, né, ajudar entendendo também os meus limites, porque não posso tudo, tá bom? Então, essas são perguntas, depois eu vou abrir para pergunta, né, e para comentário, depois eu quero que vocês me digam, né, como é que se vocês estão em relacionamento, se isso está fazendo sentido, como é que está a relação de vocês e a comunicação de vocês, né? Se vocês já estão conseguindo avaliar, né, a resposta depois de vocês terem se comunicado, depois de terem aberto o coração e trazido seus sentimentos e emoções, tá bom? Por enquanto, estamos chegando ao último momento da live, né? Foi uma live hoje mais curtinha, mas agora o final é o seguinte. A gente vai abrir como fazer um modelo, né? Vamos modelar essa comunicação ativa. Primeiro, queria que você anotasse aí 3 pontos muito importantes. Primeira coisa, o que você quer? O que você quer? Então, digamos que você está numa relação,
em que você percebe que você está investindo e você sente a pessoa distante. Então, primeira coisa, o que você quer? Você quer casar? Você quer ter filho? Você quer estabelecer ou não? Você não quer mais compromisso no sentido formal, de mostrar para as pessoas? Você quer que cada um fique na sua casa? Você quer que a pessoa não invada o seu espaço físico? O que você quer? O que você quer? Então anote aí, nas suas futuras relações ou na relação que você está estabelecendo e existe uma névoa entre vocês. O que você quer? Mas assim, seja genuíno, seja honroso com você. Então, digamos que se eu fosse fazer uma lista, o que eu gostaria? O que eu quero? Quero que respeite minha família? Eu quero que assuma compromisso? Eu quero que seja parceiro de vida e parceira de vida e tenha projetos, planos para o futuro? O que você quer? Você. Agora, sabe isso que você quer? Você vai fazer um segundo comentário, um segundo tópico. Você está bem resolvido com isso? Então vamos lá. Digamos que eu coloquei lá, eu quero um parceiro de vida que aceite a minha família exatamente como ela se apresenta, que aceite a minha rotina e que cada um viva na sua casa. Você está bem resolvido com isso? Ler isso depois que você escreve, te deixa bem? Te deixa satisfeito? Te deixa confortável nessa fala? Te deixa... você é capaz de cumprir de você para você? E peitar isso? E aí a gente vem no terceiro momento, que esse aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, principalmente senhores ansiosos, senhores carentes. Não tenha medo de perder. Muitas vezes nós não colocamos uma comunicação ativa em prática pelo simples, que não é nada simples, medo de perder as pessoas. Medo de perder o pouco que as pessoas estão nos dando e que elas conseguem dar, que muitas vezes para elas é o muito. Mas que você assistiu a live e já sabe o que você quer. Mas você negligencia isso. E quando você negligencia o que você quer, o que acontece? Você passa a ficar carente. E daí, como você não aprendeu a se preencher de você para você, você vai projetar no outro essa responsabilidade. E vai bater na porta do outro. Com uma comunicação ativa? Não. Com uma comunicação pidoncha. Com uma comunicação carente. Com uma comunicação que está ali implorando. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, guarde isso, sei lá, debaixo do sovaco e carrega. Ninguém, nada é teu. Nada. As pessoas podem sim ter sido uma grande oportunidade de elas terem ido embora, sim. Mas nem a minha filha, ela é minha. Porque hoje ela tem 12 anos, amanhã ela vai ter 18, né? Assim toda mãe espera. E virar para mim e dizer, mãe, tô indo embora. Como amanhã ela pode não estar mais aqui. Então nada é meu. Se eu ficar com medo, com esse medo latente, constante de perder as pessoas, eu vou passar por cima de princípios, valores, eu vou passar por cima de um pacote daquilo que faz sentido para minha alma e vou cobrar do outro que não tem nada a ver com os meus desejos, com os meus anseios. Não, dona Ana, tem a ver sim. Porque a pessoa, quando escolhe se unir com a outra, viram uma só. Eu vou respeitar o seu discurso, faz parte do seu mundo interno. Só que quando isso se torna um ideal, se torna uma verdade, não se esqueça que isso também não deixa de ser uma prisão. Porque
Se por um acaso o outro que você tanto idealizou quebra algo dentro de você, e daí? Você também se corrompe? Vai embora? Você também deixa de existir? Então essa parte, inclusive, é a mais importante. Sabe? De tudo que eu falei hoje, não ter medo de perder o outro, porque o outro não é seu, é o que faz com que as pessoas tenham mais força na comunicação ativa. A primeira vez que eu rompi um relacionamento de muitos anos, eu nunca esqueço, né, do quanto a comunicação ativa, e eu nem sabia de tudo isso que eu sabia hoje, né, o quanto ela foi libertadora. Claro que ela demorou uns 10 anos para acontecer, mas quando ela aconteceu, ela foi rápida, ela foi sucinta e ela veio com a resposta. No primeiro momento, a resposta foi um soco no estômago. Mas depois, no segundo momento, foi o grito de liberdade. Não só para mim, para outra pessoa também. E aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês muito séria. Muitas vezes a comunicação ativa não acontece porque na sua cabeça repleta de conclusões, você mesma ou mesmo já tira a conclusão. E nessa conclusão não é satisfatória para você. E você prefere o quê? Fica quieto. Esperando, na expectativa de que algo fica ecoando aqui na sua cabeça. Que é o quê? O óbvio está acontecendo. O óbvio está na cara. Como é que não consegue ver? O óbvio precisa ser dito, minha cara e meu caro. Ok? Mas agora vamos lá. E essa parte que você chegou até o fim, ela vai ser curta e grossa, mas ela é ativa. A comunicação ativa, eu vou dividir para vocês em 2 formatos de comunicação. Um formato que eu usei no comecinho da live, se você é meu assinante, você pode voltar lá, eu usei ela, ou uma mais direta. A forma, né, que é uma forma mais polite, que é uma forma que inclusive você quer deixar muito claro o sentimento que você sente, mas o carinho também que sente pelo outro é dessa forma. Ela vai se dividir em 3 partes. Nota aí. Primeira parte é aqui, a parte que você sente. Então, por exemplo, eu fiz aqui o meu modelinho aqui. Eu me sinto muito bem com você. Como eu me sinto. Agora, como que uma coisa boa que o outro traz de sensação? Você me faz rir e me sentir leve. Segundo momento. E o último momento. Só que assim, olha, eu tô buscando um relacionamento sério. E eu não quero ficar ficando. Isso é o que eu quero. O que você tem em mente? Então eu disse o que eu sinto. Eu disse algo bom sobre o outro que ele me faz sentir. E eu coloco num terceiro momento, tá? Nesse terceiro momento eu sou direto. Eu digo, isso é o que eu quero. O que você tem em mente? Essa é uma comunicação efetiva, né? Uma comunicação ativa, porém carinhosa. Agora, tem a comunicação ativa direta, sem rodeios, que é o seguinte: eu quero um relacionamento sério. Eu sinto que estou pronta para isso. O que você quer? O que você tem em mente? Vocês perceberam que nenhuma dos 2 modelos tem acusação? Porque não vai adiantar, muita gente se comunica assim. Eu vejo que você não tá nem aí pra gente, mas eu quero um relacionamento. O que você quer? Ou às vezes nem chega nisso. Eu faço tudo por essa relação, você não faz nada. Pronto, fudeu. A comunicação já nem acontece mais. Dona Ana, você fez toda essa live para trazer esses 2 modelos? Agora, sim,
A pergunta que eu faço para você, você consegue colocar na prova, em prova? Muita gente fica tão nervoso, né? Muita gente fica tão nervoso que fala que na ânsia, às vezes, com uma pessoa tímida, e a pessoa tímida às vezes não consegue nem colocar na mão, que a pessoa vira pro lado e fala assim, me beija. Você quer me beijar? Foi extremamente ativo. Mas até ela ir para esse passo, ela construir isso dentro dela, um vulcão já aconteceu. Então, mas dona Ana, eu corro o risco de levar um fora? Corre, alecrim dourado. Corre sim o risco da pessoa ir embora. Mas aí é que tá. Você faz isso desde o começo. Nós não começamos a live dizendo que você não quer mais perder tempo? Então, não projete no outro a responsabilidade das suas decisões, daquilo que lá no modelo eu usei para você, o que você quer. E dentro daquilo que você quer, você está bem resolvido com isso? Daquilo que você está bem resolvido com isso, você consegue retroalimentar você com você mesmo? Então, você está pronto, porque já que você tem como reabastecer isso dentro de você, você não tem medo de perder ninguém. Porque você tem a si mesmo, você tem a si próprio. E não quer dizer que por aí você vai e fala assim, só vou ficar com as pessoas no meu molde. Não. Tem pessoas que querem o teu molde, que às vezes é única e exclusivamente um relacionamento sério para se conhecer no processo. É isso. E nesse processo a gente vai se conhecer, mas com seriedade. Tendo uma comunicação ativa, onde eu coloco os meus sentimentos. Agora, não se esqueça uma coisa, para encerrar, deixa eu dizer uma coisa. Não significa que ter uma comunicação ativa não significa que a pessoa tenha que ser compreensiva. Não significa que a pessoa tenha que reagir conforme flores e borboletas. A comunicação ativa é para você aprender sobre você. A comunicação ativa é para você entender e estabelecer os seus limites. A comunicação ativa é, antes de qualquer coisa, para você se ouvir e entender quais são as suas limitações e também, claro, onde está o seu potencial de poder, de decisão. Ok? Bom, vou abrir para perguntas. Eu vi que já tem perguntas nas caixinhas. Vou me concentrar nas perguntas pertinentes ao tema. Tá bom? Então fique aqui, não vai embora agora, porque pode ser que muitas perguntas sejam perguntas que façam sentido para você. Tá? Agora eu vou ativar os comentários, mas eu vou dar preferência para as perguntas aqui da caixinha, tá bom? Antes de trazer para as perguntas, me digam aí, vocês gostaram da live? Fez sentido? Né? Manda coraçãozinho ou me responde para eu poder saber aí, ter uma noção. Lembrando que essa live não fica salva, apenas para os meus assinantes que depois vão lá e eles têm um ambiente de estudos, ok? Que bom que fez sentido. E quando a gente não consegue definir o que quer, tem algo para ajudar na decisão? Você sabe que assim, uma boa pergunta, quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente precisa silenciar a nossa mente. A nossa mente é muito barulhenta. Dona Ana, como é que silencia a mente? Ficar em silêncio. Por exemplo, o pessoal ali do meu canal de assinatura tem 7 dias, né? São práticas de silêncio. E aos pouquinhos, o problema é o seguinte, a gente, mas o que eu quero? Mas eu quero isso, uma hora eu quero isso, uma outra eu quero aquilo. Sim, você vai mudar, você vai oscilar, porque isso é natureza, a gente muda. Agora, nessa mudança, há algo que sempre fica cutucando, falando, mas para isso a gente tem que ter, pelo menos diariamente, um momento de silêncio. Tá bom? Então, para a gente saber o que a gente quer, a gente começa a fazer silêncio, a gente começa a ler, a gente começa a ficar em estado de presença para ficar atento ao que a gente gosta, o que a gente não gosta. Se sozinho tá difícil, a gente vai procurar um amigo mais sábio, a gente vai procurar uma boa terapia. A gente só não pode ficar parado, porque senão vai projetar no outro
as nossas demandas emocionais. Ó, como dizer a pessoa que te vence sempre no argumento e não sabe que tem erros também? Então vamos lá, Renan. Boa pergunta. A pessoa segura, ela aprendeu, inclusive, os meus assinantes vão ter uma aula exclusiva só sobre corpo de dor. A pessoa segura, ela falou e é aquilo. Ela não precisa, não adianta o outro argumentar, ele está sendo o quê? Ele não está te dando espaço para ouvir, porque assim, ó, não adianta eu vim argumentar as suas emoções, porque só você sente. Então, se eu fico argumentando, esse é um sinal daquilo que eu falei. É um sinal de que a pessoa, ela não tem espaço para sua demanda emocional. Ela está preocupada com a dela. E esqueça essa coisa assim, dona Ana, eu estou certo e a pessoa que está errada. O argumento da pessoa não é legal. Esquece isso. Se você é meu seguidor, você pode parar com isso. Você esqueça isso. Não é sobre isso. Ela não consegue ver o teu ponto de vista, assim como você também não consegue. E se na relação, essa comunicação não está respeitando não respeita o ponto de vista do outro, e não tem espaço para isso, e só existe conflito, então não existe mais uma relação. O que existe é uma grande guerra. Se tem uma necessidade de não falar alto e digo à pessoa e ela diz, eu sou assim e não vou mudar. Tá, mas a necessidade de não falar alto é sua. A outra pessoa provavelmente deve se comunicar assim. Você não vai mudar a pessoa. E daí vem aquele ditado, aos incomodados que se mudem, né? Então, assim, se isso é muito incômodo para você e você não consegue conviver com isso, saia do lugar, se retire, né? Porque vai enfraquecendo o comportamento da outra. E se nada disso funcionar, então, sinto muito, porque assim, a gente tem a falsa ilusão de que a gente vai fazer o outro mudar. Isso não vai acontecer. Não espere isso. Eu vou excluir aqui as que eu já respondi. Opa. Eu tô respondendo as que estão na caixinha, tá? Tem mais uma aqui. O que fazer quando a parceira quer impor as vontades e gostos dela na vida e escolhas do parceiro? O que fazer quando a parceira quer impor as vontades e gostos dela na vida e escolhas do parceiro? Isso é bem complicado. Então vamos lá. Deixa eu falar. É uma coisa que você não queria ouvir, inclusive. Sabe, quando as pessoas... em algum momento as pessoas já eram assim. E às vezes vocês, por paixão, não queria ver. Tá? Então agora mudar esse modus operandi é muito difícil. Bom, sabe, use essa primeira modelagem que eu usei. Olha, eu me sinto rebaixado, menos, eu não sei como é que você se sente, né? Quando você impõe o seu jeito sobre a minha vida. Eu adoro você, mas isso pra mim está insuportável. Eu não faço isso com você e eu não quero que você faça isso comigo. O que você pensa sobre isso? O que você vai fazer com isso? Tá? Hey, Fabiana. Hello, lindona. Fabiana foi a minha consultoranda e tem muito carinho por você. O que fazer quando uma pessoa só se importa com as próprias vontades em questão sexual? Shalom, Abraão, né? Em que sentido? O que fazer quando a pessoa só se importa com as próprias vontades em questão sexual? Olha, se a questão sexual para você é muito importante, então eu reavalio, se comunique de forma ativa. Você só... eu me sinto impotente, eu me sinto mal, não sei como é que você se sente, quando você não se importa com as minhas questões, quando eu não vejo as minhas questões pessoais, né, respeitadas. Eu adoro estar com você, só que essa imposição ou essa negligência, ou melhor, né? Ó, viu como é difícil, viu? Comunicação ativa.
Eu não quero mais ficar nesse jogo de acusação. Então, sexualmente, eu prefiro assim, o que você quer, ou como é que você se sente em relação a isso, tá bom? A Caroline, como negociar pontos de vista dentro da comunicação assertiva sem que isso signifique invalidar ou anular as convicções do outro? Ó, e todos os modelos aqui, eu digo como eu me sinto, eu digo o que é importante para mim, eu trago pontos positivos do outro. Eu nunca trago outro, eu nunca digo, olha, eu me sinto mal porque você faz isso. Eu me sinto mal quando escuto que não sou organizado. Você viu que eu não usei a palavra você? Me sinto mal quando eu escuto que não sou organizado. Eu tenho orgulho de você ser organizado. Eu quero melhorar, mas essa pressão não está funcionando. Eu vou lavar louça, ou ainda, né? Eu vou lavar louça apenas no final do dia. Tudo bem pra você? Tá? É difícil. Comunicação ativa não é fácil. É para fortes, é para quem estuda. Acho que uma coisa importante também, espero que você tenha ficado até o final dessa live. Sabe a mensagem que você quer mandar? O e-mail, a carta, ou até mesmo a conversa difícil que você quer ter à noite? Eu te faço um convite. Se a outra pessoa fugiu da conversa, faz o seguinte, escreva tudo num papel, num bloco de notas, mas não manda pra pessoa. Vai dormir. Se no outro dia você reler e fizer sentido, você manda, você fala sobre. Se não, vida que segue. Sabe por quê? Por uma coisa muito importante. Dona Ana, mas aí a pessoa não vai virar panela de pressão? Então calma. Não vira panela de pressão porque ela escreveu, ela colocou pra fora de alguma forma. Mas depois, quando ela acordou, releu, aquilo passou a não fazer mais sentido. Agora, quando não coloco, não escrevo, não falo, né? Aí sim vira panela de pressão, tá bom? Mas esse exercício de esperar no outro dia sempre é muito importante, sempre é válido, tá bom? Bom, mais uma perguntinha. Cadê? Tem mais uma. Ana, sofri abuso sexual 2 vezes. Hoje me sinto insegura na hora da relação. É normal? É normal. A gente chama isso, né? Inclusive, sinto muito, Jussiara, pelo que aconteceu. Essa invasão no corpo feminino, né? Deixa marcas, né? Esse trauma deixa marcas. Uma dessas marcas é justamente essa proteção, né? O que acontece? É como se o ato sexual fosse reencenar a cena do trauma. Para isso, você vai precisar de um processo terapêutico, né? Falar sobre isso, entender que conversar com o seu parceiro, entender que aquele não é um abusador. Então, a gente chama de a pessoa fica no eixo passado, presente. E essa pessoa que reage de forma insegura na relação sexual, mesmo que esteja com um parceiro seguro, por ter passado esse trauma, é uma reação automática. É como se tivesse impressa no corpo dela. A gente tem que ir dessensibilizando. E uma das formas mais efetivas de dessensibilizar um corpo traumático de um abuso sexual, inclusive parece maluco, mas é tendo contato sensorial, tá? Através de massagens, através de natação, que pega todo o corpo, a água traz muito isso, de pilates, de
situações, inclusive, que às vezes você tenha o contato do outro de uma forma lúdica, tá bom? Então, o que você trouxe é normal, sim, mas isso tem tratamento, tá bom? Quando ele pede um tempo para pensar, significa que ele quer terminar? Não, depende. Se ele tá dentro da relação e quer um tempo para pensar na caverna dele, não tá terminando a relação. Agora, se os dois moram em casas distintas, olha, eu quero um tempo, quero pensar, aí sim, ele tá terminando, né? Tá terminando para poder entender o que tá acontecendo dentro dele. Ele rompe aquele ciclo para pensar sobre si, não significa que vai voltar com você, tá bom? Gente, é o seguinte, bateu a canseira, né? Vocês sabem aqui que eu acordo cedinho para poder fazer a coisa acontecer e agora eu tô desligando. Espero ter contribuído com a sua vida, uma live um pouquinho mais longa hoje, né? Uma aula um pouquinho mais longa, mas uma aula muito importante. E talvez não, essa aula de comunicação ativa, ela vai ter mais 2 momentos, tá? Aliás, 1 ou 2 momentos, que é onde eu trago a comunicação para o ansioso e a comunicação para o evitativo, tá bom? Espero ter feito sentido na vida de vocês. Se você ainda não é meu assinante, fica o meu convite, ok? Essa live não fica salva. Se você quer aqui rever os conceitos, você vai precisar ser meu assinante. Apenas R$ 37,00 por 3 meses de assinatura. Ou seja, você tem 3 meses para assistir todo o conteúdo. Tem gente que assiste em 1 mês, já fica bem e depois para. E tá tudo bem, tá? Então, essas lives, elas são sempre semanais, 1 vez por semana. Mas todas as outras lives estão salvas no meu canal de assinatura. Aqui no link da minha bio, tem todo o passo a passo lá. É apenas R$ 37,00, tá? Por 3 meses de acesso. Eu faço esse valor justamente que no caso, vai tudo para o Hotmart. Quem é meu assinante no Instagram, tem no Instagram separadinho lá e também tem acesso aos meus stories particulares. Já quem é assinante no Hotmart tem acesso a só o conteúdo do Apego Ansioso. Quem é o assinante meu no YouTube tem uns outros conteúdos também exclusivos, tá bom? Mas se você não conseguiu ser assinante, Gisele, aqui no Instagram, você pode ser assinante pelo Hotmart. Não se preocupe, tá bom? Inclusive, quem estiver aqui no Hotmart, assistindo agora essa live, né? No Hotmart eu acho até mais bacana, porque tá lá tudo separadinho, tá bom? Então eu faço esse valor simbólico, né? Hoje, tô falando desse valor de hoje, dia 1º de outubro de 2024, R$ 37,00 por 3 meses de assinatura, ok? Pessoal, eu assino, é maravilhoso, amo, viu? Viu só? Então, é a sua vez, a Natália já deu a deixa. Se cuidem, fiquem bem e nos vemos na próxima live.